No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto muito particular. É basicamente um tipo de investimento onde os iniciantes eles basicamente buscam essa opção, porém eles não têm todas as informações. Existem muitas dúvidas aí relacionadas a esse tipo de investimento, tá? E a pergunta que fica é, você investe em tesouro direto? Você conhece o tesouro direto? Fica aqui até o final do vídeo que eu vou te mostrar no detalhe. Hoje nós vamos falar um pouquinho, na verdade não só um pouquinho, né? Vou deixar muito claro o que é esse título e como você pode investir no, digamos que na prática. E hoje eu vou te mostrar aqui compartilhando a minha tela com você e mostrando basicamente como fazer o investimento nesse título, tá? E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma muito clara, muito simples. Hoje você está vendo que estamos aqui em um cenário novo, né? Basicamente estamos fazendo algumas mudanças aqui no canal. Eu estou improvisado no estúdio aqui da minha esposa e basicamente hoje eu vou utilizar aqui esse local para falar um pouquinho sobre o Tesouro Direto, tá? Antes de iniciar a primeira pergunta, algumas pessoas foram no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu arroba aqui para você me seguir no Instagram lá e com certeza fazer perguntas. A gente pode conversar um pouquinho lá sobre investimentos, enfim, carreira, do modo geral, tá? Basicamente, algumas pessoas me perguntam o que é o Tesouro Direto, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque vejo que tem muita gente que não conhece o Tesouro Direto, principalmente os iniciantes, as pessoas que estão começando a investir. E geralmente eu estou trazendo bastante assunto aqui sobre ações, renda fixa, alguns pontos de renda fixa, porém eu nunca trouxe aqui um assunto, digamos que mais iniciante mesmo, para o início de papo, para o início de investimento como um todo, tá? Basicamente, as pessoas investem na poupança, muitas pessoas, a grande parte dos brasileiros investem na poupança. Ao final desse vídeo você vai saber o que é o Tesouro Direto e com certeza vai investir nesse ativo que é tão, digamos que, importante para o mercado financeiro como um todo, principalmente para o governo, e você vai compreender isso e consequentemente você tem a ganhar muito com isso, tá? Então a primeira pergunta é o que é o Tesouro Direto? Eu vou colocar aqui nos termos técnicos, mas com certeza eu vou te resumir para que você consiga entender, né? O que é o Tesouro Direto? Os títulos públicos federais são ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional sobre forma escritural, ou seja, meio eletrônico, ao público para o financiamento do déficit orçamentário geral da União e da dívida pública federal e custodiados por central depositária especializada e habilitada. Traduzindo, são basicamente o tipo de investimento que você empresta dinheiro para o governo para financiar algumas coisas específicas, algumas obras do modo geral, tá? Resumindo, são títulos na qual você compra de ativo de renda fixa, na qual você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. Então, basicamente, o Tesouro Direto é isso. Consigo compreender? Se você não conseguiu compreender, eu vou deixar uma legenda aqui explicando basicamente para você o que é o Tesouro Direto. Dá uma pausa e você vai, digamos que compreender, ter uma visão ainda melhor, tá? Mas, resumindo, é isso. Você empresta dinheiro para o governo e ele te devolve com juros uma determinada data específica na qual você contratou. Você adquiriu ali com ele naquele momento da tua aplicação, tá bom? A segunda pergunta, basicamente, é como o Tesouro funciona, como o Tesouro Direto funciona. Basicamente, o Tesouro Direto ele funciona para o governo investir em obras como educação, saúde, segurança pública, outras coisas que o governo toma conta hoje no dia a dia. É engraçado que o governo, ele mesmo com tanta arrecadação, arrecada bilhões por ano, mas mesmo assim ele emite títulos de dívida pública para que nós, investidores de pessoa física, possamos comprar esses títulos e ter rentabilidade. Aí entra basicamente uma pergunta que todo mundo faz. Cara, que seria a terceira pergunta, né? O Tesouro Direto é seguro? E eu posso garantir para vocês que sim. O Tesouro Direto com certeza é um dos títulos mais seguros do país. Ou seja, o banco pode quebrar, empresas podem quebrar, mas se o país quebrar, digamos assim, ou seja, não ter dinheiro para pagar você, o governo simplesmente ele imprime dinheiro e te paga o título que você investiu, tá? Então, assim, é muito provável que o governo não tenha esse tipo de problema, digamos que não conseguir te pagar. Claro que ele vai sempre emitir dinheiro, imprimir dinheiro, nós todos sabemos como a inflação é feita aqui no Brasil, justamente controle no orçamento, digamos que do Estado, do país, então há-se uma impressão de títulos muito grande, tá? Então, basicamente, o Tesouro Direto, sim, é um investimento, com certeza, um dos mais seguros do mercado financeiro,
pautado em renda fixa também. E com certeza para você que acreditar, mas o Brasil tem vários problemas, pode quebrar, enfim, talvez o governo me dê calote. Não, gente, o governo não vai fazer isso, porque ele precisa dos investidores para que compre os títulos dele, para que ele possa financiar algumas obras ou até programas sociais como um todo, tá? Então, só se acontecer um apocalipse zumbi aqui, ou seja, o Estado, o mundo acabar, aí o governo realmente não vai ter como te pagar, porque não vai existir mais nem moeda para isso, tá? Então, basicamente, sim, o Tesouro Direto é seguro. A quarta pergunta que muitas pessoas fazem é: o Tesouro Direto tem um FGC, que seria o Fundo Garantidor de Crédito? Não, o Tesouro Direto ele não tem um FGC. O Tesouro Direto, por si só, ele tem um governo como garantia. E que é uma garantia melhor do que o governo, que pode imprimir dinheiro. Um banco, por exemplo, por mais que ele emita título de CDB, ele não vai conseguir imprimir dinheiro. Se o banco quebrar, você vai ficar no prejuízo. Claro que você vai ter a segurança do FGC até 250 mil investido naquela instituição. Mas se você tiver um valor a mais naquela instituição, com certeza ele vai te pagar só os 250 mil previsto por lei e previsto no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, assim, o Tesouro Direto, ele não tem o FGC, mas ele tem 100% da garantia do governo. O que de fato é muito interessante e é muito viável você aplicar seu dinheiro ali no Tesouro Direto sem ter qualquer tipo de problema, tá? Agora a dúvida que muitos têm, as pessoas elas ficam se perguntando muito e tem uma dificuldade basicamente de encontrar uma resposta para isso. A pergunta é: Tesouro Direto ou poupança? E gente, sinceramente eu vou falar que o Tesouro Direto é infinitamente mais seguro e mais rentável do que a poupança. Não que a poupança não seja segura. É segura, mas o Tesouro Direto ainda é mais seguro e mais rentável. Quer ver como? Olha aqui. Para você ter uma ideia, a poupança ela rende hoje 0,58% mensal e 6,96% ao ano. Enquanto o Tesouro Direto ele rende 0,87% por mês e 10,50 ao ano, que é a taxa que está hoje na taxa Selic, que foi o último corte que nós tivemos, tá? Porém, você encontra títulos hoje do Tesouro Direto te pagando a 11% ao ano, enfim, você consegue encontrar esses títulos aí de uma forma muito tranquila, que vai te render muito mais. Ou seja, enquanto o Tesouro Direto te rende 10,50, a poupança ela vai te render 6,96. Então, com certeza, é muito mais vantajoso você aplicar no Tesouro Direto, tá? Porque além de render mais, é muito mais seguro do que a poupança. Tratando, se equiparando, claro, não dizendo que a poupança não seja segura, mas o Tesouro Direto ainda é seguro e também tão fácil de investir quanto a poupança, tá? Se você olhar aqui, por exemplo, nesse quadrozinho aqui que eu vou pedir para o editor colocar, por exemplo, tem um tesouro aqui pré-fixado que eu peguei um tempo atrás, só para vocês terem, um tempo atrás não, eu peguei ontem, na verdade, para vocês terem uma ideia. Ele tem um vencimento aqui para 2031, com uma taxa de 11,76, pré-fixado mais 11,36. Eu vou explicar o que é o pré-fixado para vocês entenderem, mas você pode ver que aqui ele tem uma taxa de 11,76, ou seja, é mais de 11% do que eu falei ao ano. E o preço unitário dele aqui está no valor de R$ 483,39, com investimento mínimo de R$ 33,70. Ou seja, com um pouco mais de R$ 30 você consegue começar a investir no Tesouro Direto, que é um título extremamente seguro e que vai te ajudar, digamos, ter uma rentabilidade aí para você que está começando a investir, que nunca investiu, nunca teve contato com nenhum título de renda fixa. O Tesouro Direto com certeza é uma porta excelente de entrada. Ou seja, você vai conseguir investir de uma forma segura e ter uma ótima rentabilidade também, até você conseguir adquirir um grande conhecimento aí, até um conhecimento, digamos que relevante na renda fixa e depois partir para a renda variável, tá? A outra pergunta que muitas pessoas têm dúvida: onde eu encontro títulos do Tesouro Direto? E basicamente você encontra em todas as corretoras, plataformas digitais. Rico, XP, BTG Pactual, Genial Investimentos, enfim, Nuinvest, que é a corretora do Nubank, o Inter também, o Banco Inter tem uma corretora, então todas essas corretoras você encontra títulos do Tesouro Direto. Lembrando que os títulos do Tesouro Direto eles são únicos, ou seja, todas as plataformas têm iguais. Diferente de alguns títulos de renda fixa que você basicamente vai olhar qual plataforma está te oferecendo melhor, o Tesouro Direto não é assim. O Tesouro Direto você basicamente tem em todas as plataformas de forma igualitária, ele não faz essa mudança, tá? A outra dúvida basicamente é: o Tesouro Direto é arriscado?
mercado? E olha, eu já falei um pouco sobre a questão dos riscos que é você investir teu dinheiro. Ou seja, todo investimento tem um risco. Porém, o Tesouro Direto, ele não tem um risco tão alto comparado-se aos outros títulos de renda fixa. Por quê? Como eu falei lá atrás, o Tesouro Direto é emitido pelo governo. São títulos de dívida pública. Ou seja, o governo emite esse título e ele te paga no final com rendimento. Então, dificilmente o governo ele vai deixar de te pagar. Ele vai te pagar ali com juros e é tranquilo você seguir nessa linha. Então, assim, o Tesouro Direto, de fato, é um título muito seguro. Ele não tem problema de emissão de forma alguma. Ele não é arriscado para você investir. Ou seja, pensando por um lado onde há riscos, todo título de renda fixa, renda variável, eles têm os seus riscos. Porém, cabe você calcular o risco que você está disposto a correr. O Tesouro Direto tem esse risco do simplesmente o governo quebrar e não conseguir te pagar. Ou seja, tem um apocalipse zumbi aí e o governo não vai conseguir te pagar porque não vai existir mais governo, não vai existir mais Estado, não vai existir mais nada. Ou seja, a moeda em si, o dinheiro não vai ter valor nenhum. Mas fora isso, sim, o Tesouro Direto é extremamente confiável e eu invisto até hoje em Tesouro Direto, principalmente quando eu quero colocar para metas de curto e médio prazo, ali vai te ajudar bastante, tá? A outra dúvida é quais são os tipos de Tesouro Direto. Algumas pessoas falam que existem 3 tipos de Tesouro Direto. Eu simplesmente, na minha opinião, falo que existe 5. E eu vou mostrar aqui quais são os 5, tá? O primeiro é o Tesouro Prefixado. Lembra do que eu falei, que aquele título que eu mostrei aqui, que eu pedi para o editor colocar, que era prefixado mais 11,79%? Então, o que é prefixado? O que é um tesouro prefixado? O tesouro prefixado basicamente seria você comprar um título por um determinado valor, com uma determinada taxa de 11,5, 11,10 e ele vai te dar aquela rentabilidade com certeza, ou seja, não vai ter uma alteração para cima ou para baixo. Ele vai te entregar o que foi prometido. O prefixado é muito interessante você fazer um efeito de marcação mercado. Eu vou trazer um vídeo muito interessante aqui falando sobre marcação mercado e explicar o que é marcação mercado. Mas eu vou deixar aqui o editor colocar aqui o que significa marcação mercado para que vocês possam compreender e começar a entender, mas eu vou trazer um vídeo mais completo explicando o que é marcação mercado e como você, investidor iniciante, também pode se beneficiar com esse título ganhando muito dinheiro também, tá? Assim como eu ganho. O outro título, na verdade, do Tesouro é o prefixado com juros semestrais. Basicamente a mesma coisa do prefixado, ou seja, você combina algo com o governo, você compra um título que o governo está te propondo ali, te pagando 11%, 10% ao ano, ele vai te entregar ao final de um ano, ao final de 2 anos, 3 anos, ele vai te entregar aquele valor prometido. Porém, com juros semestrais, você a cada 6 meses, você vai receber, digamos que um cupom com aqueles juros que o título está te rendendo. Isso algumas pessoas falam que é bom para quem está vivendo de renda. Eu discordo porque o efeito bola de neve ali, ele não consegue trabalhar dentro desse título do prefixado. Então vale muito a pena você analisar bem o que você quer investir, como você quer investir, porque esses títulos, ele basicamente te entrega a cada 6 meses, ele vai te entregar esse cupom com juros ali semestrais para você reinvestir ou viver de renda. Eu não aconselho, mas assim, você pode seguir uma maneira que você acha melhor para a tua estratégia de investimento, tá bom? Então, resumindo, o tesouro prefixado com juros semestrais é onde você acorda, onde o governo emite um título de um determinado valor, ou seja, com 11% ao ano, ele vai te entregar aquele investimento, aquele valor, aquela rentabilidade, ali no prazo de 1 ano, 2 anos, o que seja, o período que você contratou com o governo. Porém, a cada 6 meses ele vai te emitir um cupom, ou seja, um valor de juros ali baseado na rentabilidade daquele título que ele teve com você, tá? O terceiro seria o Tesouro Selic. Basicamente é o título emitido pelo governo, ele se baseia na taxa Selic, ou seja, o Tesouro Selic ele rende baseado sempre na taxa Selic. Eu não sei se você sabe da reunião do Copom. A reunião do Copom é um comitê de política monetária onde eles definem a taxa básica de juros a cada 45 dias. Na última reunião do Copom, eles decidiram que a taxa básica de juros seria 10,50%, ou seja, teve uma redução de 0,25%. Então, hoje a taxa Selic está no valor de 10,50%. Então, é um título que vai te render 10,50% por ano. Ou seja, aquela rentabilidade que eu falei de 0,87% ao mês, tá bom? Então, é basicamente isso que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic basicamente serve para você colocar uma reserva de emergência, para você fazer investimento a curto, médio e longo prazo também,
Porém, existe a possibilidade também de você utilizar o Tesouro Selic ali e também conseguir fazer o resgate ali antecipado também. Não necessariamente você precisa seguir a data até o final, você pode também fazer esses resgates, tá? Também o quarto título seria o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é basicamente um título voltado com a inflação do momento. Geralmente, a grande parte do Tesouro IPCA, ele te oferece o Tesouro IPCA, a inflação, mais um residual, mais um juros. Ou seja, 3%, 4%, 5%, ele sempre vai te render algo mais. IPCA mais algum outro juros ali para complementar esse título. Tá, antes de você perguntar, Alessandro, mas o que é IPCA? Para você que não sabe o que é IPCA, o Tesouro IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Sempre que você vê a palavra IPCA, é voltado à inflação, a gente está falando sobre inflação. Mas o significado é índice de preço do consumidor amplo, tá? Então, para você entender aí, não precisa você ficar decorando essas coisas, mas é só para você entender o que significa IPCA. Mas se você, só o fato de você lembrar que é uma coisa voltada à inflação, vai ser muito importante aí, porque você vai entender, de fato, o que é o IPCA como um todo, tá? E o último que seria o IPCA com juros semestrais. Ou seja, é a mesma coisa lá do Tesouro Prefixado com juros semestrais. Não que você vai ter um valor prefixado, porque o IPCA seria basicamente para você se proteger o teu capital, o teu dinheiro da inflação. Ou seja, você nunca sabe como é que vai estar a inflação. Se vai estar a inflação alta ou se vai estar a inflação baixa. Então, é um título pós-fixado, ou seja, você coloca um valor, mas você não sabe quanto você vai receber ao final do título, ou seja, ao final do prazo contratado. Então é muito importante você entender a questão do prazo. Não aconselho você a comprar um título do Tesouro IPCA com um período de tempo muito longo. Então o título de Tesouro IPCA sempre busca um título, digamos que um pouco mais próximo a você. E claro, se você tiver um título mais próximo a você com rentabilidade menor do que um título que está mais longo, com certeza escolha o mais longo, porque a regra aqui equivale para a rentabilidade e não o período de tempo que você utiliza o tesouro, tá? A nona pergunta seria: eu posso sacar o título do Tesouro Direto antes do prazo acordado? E a resposta é sim, você consegue. Porém, você tem que se atentar a algumas regras que o título dá para você. Por exemplo, geralmente, quando você saca um tesouro pós-fixado, que você não sabe o valor, provavelmente você vai ter uma perca ali da rentabilidade que o tesouro te prometeu. Então você não perde o dinheiro que você investiu, claro, isso você não vai perder, mas você pode ter um impacto na sua rentabilidade. E é muito interessante você ter essa noção, porque se você está investindo no tesouro para longo prazo, como o IPCA+, mais os juros que ele vai te dar, é interessante você entender em que momento você vai resgatar e se faz sentido você fazer aquele resgate. Assim como o pré-fixado também, é interessante você também acompanhar. O pré-fixado ele sempre tem a marcação ao mercado, mas resumindo a marcação ao mercado, ele se resume: quando a taxa de juros está alta, o teu título ele automaticamente vai reduzir, o valor do teu título vai reduzir. Quando a taxa está baixa, o valor vai subir. É sempre aquela gangorra. Então você sempre tem que acompanhar isso aí, porque abre-se oportunidades de você conseguir ter uma boa, além de ter uma boa rentabilidade, conseguir sacar o teu título com um bom rendimento, tá? O que eu geralmente faço aqui é sempre acompanhar a marcação ao mercado quando eu invisto em tesouro pré-fixado, é que quando a taxa de juros está baixa, eu geralmente pego ali uma rentabilidade muito boa, bem a mais do que eu conseguiria com o título me pagando de uma forma muito correta, como foi contratado, tá? Então, basicamente é isso. Então, pensa aí com a questão da marcação ao mercado, que você também pode lucrar bastante com isso. Eu vou trazer, como eu prometi, um vídeo mais detalhado sobre o que é marcação mercado, mas lembra que você consegue pegar o teu título do Tesouro Direto a qualquer momento. Lembrando que o título do Tesouro Direto ele tem um horário específico e um horário comercial para você fazer essa retirada. E sempre é day 1, sempre é um dia depois. Se você solicitando hoje, você recebe amanhã o teu título baseado no dia. Se você solicita, por exemplo, hoje é quinta-feira, se você solicitar hoje, no horário comercial das 9 horas, você vai conseguir resgatar esse título, você vai conseguir receber esse valor do governo amanhã, no dia seguinte, ou seja, na sexta-feira, com o valor aí que você solicitou, tá? Resumindo, sim, você consegue fazer esse resgate e é muito tranquilo você fazer o resgate também. Eu vou te mostrar um pouquinho aqui na plataforma também como é que eu faço, como você consegue encontrar esses títulos e como você consegue investir. E a última
última pergunta é que muitas pessoas falam, qual valor eu consigo aplicar? Ou seja, o valor mínimo ali geralmente é de R$30, mas como eu mostrei para vocês, tem títulos a um pouco a mais de R$30, R$34, R$31, mas a média é disso aí, R$30 você já consegue colocar seus primeiros aportes no Tesouro Direto, tá? Não fica preocupado, fica tranquilo, você consegue começar a investir pouco. A ideia de você começar a investir pouco é para você conseguir ganhar o costume de começar sempre a aplicar o teu dinheiro. Não que você aplicando 10, 20 reais, você vai, digamos que, ficar multimilionário. Porque eu já fiz um vídeo aqui sobre se vale a pena começar a investir com 10, com 20, com 50, 100 reais, 500 reais. E aqui basicamente esse vídeo ele explica aqui para você se vale a pena e qual é a lógica por trás de você começar a investir com 30 reais. Qual o efeito que isso vai te causar no futuro, no curto e no médio e longo prazo, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui do telefone celular com vocês, para vocês terem uma ideia de como vocês podem investir no Tesouro Direto, tá? Porque muitas pessoas se perguntam, não tem ideia de como faz isso, mas isso vai te ajudar basicamente a investir, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui a conta teste aqui, que é uma conta da minha esposa. Mas aqui, vamos clicar aqui na parte de investimentos, investir, renda fixa, vamos aqui na parte Tesouro Direto. Se você olhar aqui, o Tesouro Selic, que eu falei para você, ó, ele está dando uma taxa de juros da Selic mais um ágio de 0,10%. Por que ele está dando esse ágio aqui de 0,10%? É porque o título ele não está sendo muito adquirido, não está sendo muito comprado, não está tendo uma demanda muito grande. Então o governo, para incentivar, ele te dá esse ágio aí de 0,10%. Mas também o governo ele pode te dar um deságio, ou seja, quando tem uma demanda muito grande por esse título, ele vai te dar um deságio negativo, ou seja, às vezes de menos 0,5, menos 0,10, enfim, vai ser baseado na data aí, no dia que você está adquirindo esse título, tá? Então aqui o investimento nesse título aqui, o preço unitário tá R$ 14.833,64, com vencimento para 2027, ou seja, o indexador, o que está atrelando esse título à Selic, e a taxa de juros aqui, que seria a Selic, mais o ágio de 0,10%, tá? Um tesouro pré-fixado 2027. Então, se você ver, ó, olha quanto ele está pagando de juros aqui. Ele está pagando 11,15%. Você entendeu? Então, tem títulos da renda fixa, como o Tesouro Direto, que ele está pagando muito bem. Ele está pagando ali 11%. Ele está pagando muito mais que a poupança. Então, é muito interessante você investir nesses títulos aqui. E como é que eu faço para investir? Eu vou clicar nele aqui, ó. Ele vai me dar aqui a próxima página. Ele vai me dizer as características. Basicamente, eu consigo ver aqui o perfil, né? O perfil aqui conservador. Você vem aqui e consegue investir. Ó, ele está dando aqui esse título aqui que está isento de IR. Geralmente os títulos de Tesouro Direto eles têm um imposto de renda que você paga. Você tem a tabela regressiva do imposto de renda que você paga. Esse título aqui ele está dando como isento de IR. Aí você coloca aqui investir. Você vê a lâmina do título que tem um vencimento no dia 1/1 de 2027 com a taxa de 11,15. É um pré-fixado, ou seja, você pode tirar a qualquer momento, pode se beneficiar também com a marcação ao mercado. E o investimento, a aplicação mínima, se você ver aqui, ó, é R$ 30,39, ou seja, com R$ 30, preço ali de um cafezinho do dia. Um McDonald's, o McDonald's hoje tá caro pra caramba, um lanche lá tá bizarro, tá muito caro. E o preço unitário dele é R$ 759,75. Eu vou clicar aqui em investir, ele vai me dizer aqui para me colocar o valor que eu posso investir no preço unitário. Eu vou colocar aqui, digamos que, ó, R$ 30,39. E aqui você segue para fazer a transação. Eu não vou comprar esse título aqui, porque não faz sentido comprar esse negócio agora, mas aqui você segue e vai fazer a compra do seu título do Tesouro Direto, tá? Então, assim, você viu que é muito simples atuar aqui na compra. Você vê aqui mais prefixado aqui, tem o título aqui baseado no IPCA, ó. Se você ver aqui, ó, IPCA mais uma taxa de juros de 6,6%. Olha o que eu falei aqui no começo, né? O IPCA, ou seja, a inflação hoje está em média de 4%, 3,90%. Editor, coloca aqui a inflação para a gente, como é que está o índice da inflação. E também ele vai te dar uma taxa de juros de 6,6%. Então você vai vendo aí, entendendo o que faz sentido. Ó. A taxa, o período dele é de 2028, tem o de 2029, mas se você olhar aqui, ó, 2029 e 2028, lembra do que eu falei? Se você ver aqui, é muito mais compensador você investir nesse de 2028, porque você vai ter um tempo a menos com a taxa de juros
igualitária, que seria 6,6% mais IPCA, entendeu? Então é uma coisa que você precisa analisar, precisa entender para ver se faz sentido investir num título a longo prazo. Aqui hoje ele não está dando um longo prazo bacana, mas é muito interessante você começar a ver essa questão da taxa de juros e o prazo também, tá? Eu acho que isso aí vai te ajudar bastante nos seus investimentos, tá? Esse vídeo fez sentido para você? Você conseguiu compreender o que é o Tesouro Direto? Quais são as principais dúvidas que os iniciantes têm e que você posteriormente tem e que faz sentido para você começar a investir? Se fez sentido para você, eu vou te convidar para você se inscrever nesse canal, clicar no botão de gostei, do joinha, para que você consiga receber mais vídeos educativos que possam te ajudar a se tornar um investidor melhor. Eu estou trazendo um quadro basicamente para investidores iniciantes aqui. Os vídeos são basicamente muito voltados ao investidor iniciante. Claro que eu vou trazer vídeos mais um pouco avançados sobre ações, como comprar. Eu vou criar um quadro no canal aqui, basicamente voltado a investir. Eu vou investir literalmente para vocês no dia a dia, a cada mês com aportes. Eu não vou fazer aportes como alguns canais fazem, aporte de 50, 200 mil reais. Eu vou começar a fazer aportes pequenos para que vocês consigam acompanhar e também se inspirar. Não que isso será uma recomendação de investimento, mas vai te ajudar a entender como eu tomo minhas decisões para comprar os meus títulos, comprar as minhas ações como um todo, tá? Eu vou criar uma carteira específica do canal para fazer isso. E se você, mais uma vez, se faz sentido para você esse vídeo, se você gostou, eu vou te convidar sempre para você se inscrever no canal. Clica no sininho para que você sempre seja notificado dos vídeos que eu estou postando aqui, para que você tenha uma instrução, digamos que um pouco mais qualificada e voltada ao teu conhecimento, que é um conhecimento de iniciante, tá? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau!